Bom dia, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre como é crescer uma criança nas duas línguas. Nos últimos vídeos que eu tenho feito, vocês ouviram a Alessia, né, falar de fundo e muitas pessoas notaram que ela tá falando bastante o italiano e me perguntaram, né, como que é essa coisa de falar as duas línguas com ela. Lembrando, gente, que se trata de uma experiência minha, que nós estamos falando de criança. Cada criança tem o seu tempo, cada criança tem as suas facilidades e as suas dificuldades, então a gente não pode nunca comparar uma criança com a outra. Então, gente, durante a gravidez eu pesquisei bastante a respeito sobre bilinguismo, conversei com o Domênico, mostrei os artigos para ele, porque ele também ficava muito preocupado com essa relação de falar duas línguas. O medo dele é que a criança fosse se confundir, né, conforme passasse o tempo. Nós tivemos um exemplo bastante grande que foi a filha de uma amiga minha. Ela é brasileira também de São Paulo, mora aqui em Ancona. Hoje a filha dela está com 6 anos, mas a filha dela com 2 aninhos, de 3 aninhos, falava seja o português, seja o italiano perfeitamente. E era muito legal o modo como ela mudava de língua. Chegava um italiano, ela passava assim de um momento ao outro para o italiano, e se chegasse um brasileiro, ela passava para o português. Era uma coisa muito, muito interessante mesmo. Eu achava aquilo o máximo. E eu conversando com ela também, que ela já era experiente, né, pela filha estar crescendo falando as duas línguas, conversei bastante com ela, conversei com a pediatra. A pediatra falou absolutamente você tem que conversar na tua língua, porque como a pediatra diz ela seja o português e o italiano para a Alessia são línguas mães, né? Ela vai crescer com as duas línguas, não tem essa a primeira e a segunda, não. As duas línguas são as primeiras línguas que ela irá aprender. Conforme o tempo, logicamente, ela vai ficar mais à vontade de falar uma ou como falar a outra. E é isso que está acontecendo hoje, gente. Então, como é que funciona? Eu sempre conversei com a Alessia em português. Sempre conversei com ela em português e o Domênico sempre conversou com ela em italiano. Quando ela era pequenininha, quando ela era um bebezinho, várias vezes eu cheguei a chamar a atenção do Domênico, porque ele vendo eu brincar com ela, fazendo as brincadeiras, cantando as musiquinhas, ele, obviamente, o ouvido dele também já habituado a ouvir sempre eu conversando, vinha automático nele conversar com ela em português. E era aí que eu chamava a atenção. Eu falei, Domênico, você não tem que falar português com ela, mesmo porque a pronúncia dele não é igual à minha. Por mais que ele saiba falar português, ele nunca vai falar que nem eu, da mesma forma que a minha pronúncia em italiano não é perfeita igual a dele. Por isso, justamente, eu não falo italiano com ela desde pequenininha. E ficou nessa. Quando ela entrou na escolinha, com 2 anos e meio, aí foi um pouco complicado, porque por mais que o Domênico falasse italiano com ela, ela passava praticamente 24 horas do dia dela comigo. Então, qual era o ouvido dela estava mais acostumado a ouvir o português e ela tinha muito mais facilidade de falar o português. Quando ela tinha que responder alguma coisa, quando ela tinha que pedir alguma coisa, era em português que ela pedia. Raramente ela pedia em italiano. E não, ela quase não pedia italiano. Desenhos animados, quando eu colocava para ela assistir, era também sempre na língua portuguesa. A televisão italiana ela quase não via, né? Eu colocava sempre desenhos que eu tinha em português, então ela ouvia sempre aqueles desenhos. E com 2 anos e meio, quando ela começou na escola, os professores se sentiram um pouco em dificuldade, apesar deles já terem experiência com crianças bilíngues, porque o que mais tem hoje aqui na Itália são filhos de pais estrangeiros, sabe? Começa a aprender o italiano e uma outra língua ao mesmo tempo. Então, quando chega na escolinha, obviamente eles acabam falando primeiro a língua que fala a mãe. E às vezes os professores, eles entravam como que eu posso dizer? Ficavam perdidinhos com ela, porque ela pedia alguma coisa, eles não entendiam, ela chorava. A sorte que tinha uma professora que ela era da República Dominicana.
Então, algumas palavras que eram parecidas com o espanhol, ela conseguia entender. E às vezes ela falava com a Alessia em espanhol, a Alessia entendia. Era muito engraçado isso. E a partir daí eu comecei a fazer ela assistir também desenhos em italiano, justamente para ela não ter essa dificuldade quando ela fosse para a escola materna, porque ali seriam muito mais crianças dentro de uma sala de aula. As crianças com 3 anos já começam a falar, e foi aí que eu comecei a mudar desenho em italiano. Eu pedi para o Domênico falar muito mais em italiano com ela. Eu continuei sempre no português. Como que eu faço? Dentro de casa, gente, eu converso com ela em português. Na rua, eu converso com ela em português. Porém, se no meio da conversa tiver um italiano que obviamente não entende o português, eu vou falar com ela na frente dessa pessoa, justamente se ela estiver participando da conversa, eu vou falar com ela em italiano, eu não vou falar em português, porque depois é chato você virar para a pessoa, olha, eu vou traduzir. Apesar que todo mundo já aqui no bairro conhece a Alessia, então todo mundo sabe que ela fala as duas línguas. Então quando eles verem eu conversando com ela em português, já nem dão mais atenção, acham interessante. Foram poucas as pessoas que julgaram no sentido, você vai atrapalhar, você vai dificultar. Obviamente, gente, crianças bilíngue, elas têm um atraso, não é um atraso de fala, elas acabam falando muito mais tarde do que uma criança que fala apenas uma língua. Obviamente que isso não é uma regra, mas na maioria dos casos, as crianças bilíngues, elas têm uma tendência a falar mais tarde. E é o que está acontecendo, ela está começando, ela vai fazer 4 anos, e ela, agora que ela está começando realmente a se soltar, a fazer frases, e conversar, ter mais diálogo. Muitas das vezes ela misturava palavras e ela criava as palavras. Então era aí que era a parte difícil, porque a gente não conseguia entender e ela ficava nervosa, né, com a criação de frases. E o Domênico muito mais, porque eu passando um tempo com ela eu conseguia entender, já ele não. Aí quando ela começou agora na escola materna, que ela começou o ano passado, em setembro do ano passado, ela também ainda estava com bastante vocabulário em português e muito pouco em italiano. Aí as professoras até falaram para mim, falaram assim, mas tem alguém que conversa com ela em italiano ou vocês só falam em português dentro da sala? Eu falei, não, o Domênico fala com ela em italiano, mas eu falei, justamente ela passa muito mais tempo comigo. Ah, tá, então não é um problema. Ela falou assim, só porque a gente vê que ela tem essa tendência a falar o português. A segunda sorte que aconteceu na minha vida é que uma das professoras que participavam lá, que eram professora estagiária, ela fez intercâmbio em Portugal. Ela fez intercâmbio no Portugal e ela acabou caindo na sala da Alessia. Então, várias vezes que a Alessia falava alguma coisa em português, ela entendia. Então, ela falava por cima o italiano, né, justamente para a Alessia entender que aquela palavra era, em italiano, significava tal coisa. Eu nunca corrigi a Alessia das vezes que ela me responde em italiano. Tá acontecendo muito agora eu falar com ela em português e ela me responder em italiano. Eu vejo que ela tem muito mais facilidade, ela se sente muito mais à vontade em falar o italiano, mas justamente porque ela começou na escolinha, todos os amiguinhos dela falam o italiano. Então, quando ela chega para mim e me pede água, né, e me pede em italiano, eu não falo para ela, não, você tá falando errado, você tem que falar em português, ou então falar que eu não estou entendendo. Eu não faço isso porque eu tenho medo que de repente ela ache que falar em italiano seja errado, né, e realmente se possa, né, se bloquear e não querer mais falar o italiano, e aí vai nascer um problema. Eu tô falando isso porque eu tenho uma amiga, essa amiga que eu falei pra vocês, né, da criança, da filha dela que tem 6 anos, que fala perfeitamente as duas línguas. Olha, gente, é show ver aquela menina falando, de uma inteligência única mesmo. Porque a mãe, ela usou essa técnica de falar com a filha, né, quando ela ia falar com a filha respondia em italiano ou pedia alguma coisa em italiano, ela falava, não, eu não tô te entendendo, o que você quer? Isso para forçar a criança a falar em português com ela. Às vezes ela chegava, ela falava para mim que a filha, ela chegava e falava assim, mamma, voglio acqua.
Ela fala, ai, não tô te entendendo. Mama, voglio acqua. Não, não tô te entendendo, pede pro teu pai porque eu não falo italiano. Aí a menininha ia, falava com o pai, né, pra forçar ela a falar, não, peraí que a minha mãe ela fala português, então eu vou pedir em português. Então é muito interessante essa técnica, tem muita gente que usa realmente, mas eu não sei, eu não. Porque eu tentei uma vez fazer isso com a Alessia e ela fez uma carinha de tipo, então eu tô errando? Então daí eu falei, ah não, com o tempo ela vai dividir as línguas, vai saber quem fala, que o pai fala italiano, que eu falo português, apesar de ela saber que eu falo italiano, né? Porque eu converso com o Domênico em italiano, então é super normal que ela veja que eu também entendo. E então todas as vezes que ela vem pra mim e chega e me pede uma coisa em italiano, fazer o exemplo da água, ela chega pra mim e fala assim, mamma, voglio acqua. Eu olho pra ela e falo assim, ah, você quer água? Eu falo em português, né? Aí ela, sim, eu falo, ok, vou lá pegar. Então eu sempre faço a tradução em português para ela ver que aquela frase que ela falou em italiano, em português seria do tal jeito, justamente para ela aprender. E uma coisa muito legal que ela faz também é que às vezes quando a gente está na mesa, a gente está jantando, aí ela quer o queijo, que é o formaggio, né? O queijo parmesão. Aí ela vira pra mim e faz assim, mamá. Não, ela vira pro Domênico e fala, papá, me dá formaggio? Aí ele faz assim, pede pra mamãe. Aí ela vira pra mim, mamãe, eu quero queijo. É muito engraçado porque ela fala as duas línguas quando a gente tá na mesa. Ou então quando ela fala alguma coisa pra mim, ela tem mania de falar também, se o Domênico tá presente, ela fala também no italiano. Ela fala primeiro em português, depois fala no italiano. É como se ela quisesse falar assim, olha, vocês estão entendendo? Eu falei nas duas línguas para vocês dizerem que não entenderam. É muito engraçado isso daí. Teve um período que ela fazia direto. Quando a gente foi no Brasil, eu e ela fomos no Brasil agora em março, aconteceu uma coisa assim que era muito engraçado, porque dentro da casa dos meus pais, ela estava falando português, ela falava várias palavrinhas em português. Só que quando a gente saía na rua, a gente colocava o pé na calçada, parece que o português ela esquecia, ela só falava italiano. Até com as pessoas na rua ela falava italiano. Então eu deduzi que isso daí era porque na Itália acontece isso. Dentro de casa eu falo com ela em português. E ela vê que quando eu saio na rua, eu com as pessoas converso em italiano. Então ela estava fazendo a mesma coisa. Então não tinha Cristo que fizesse ela falar em português com as pessoas na rua. Era muito engraçado. A gente foi tomar um sorvete, ela pediu o sorvete pro sorveteiro em italiano. A gente foi numa loja, em vez de ela falar que queria comer, eu voglio mangiare. Então era muito engraçado isso, ela, né, na cabeça dela, dentro de casa se fala em português, na rua se fala italiano. E tá sendo esse o processo que a gente tá tendo com ela. Ela, né, como vocês perceberam nos vídeos, ela se sente muito mais à vontade em responder em italiano. Todas as vezes que eu converso com ela na rua, ela me responde sempre em italiano, em casa também. Então acontece muito isso daqui, viu gente? Vocês vão ver muitos filhos de brasileiros aqui na Itália ou em qualquer outro país, que a criança ela vai falar em italiano, vai falar a língua do país onde mora, e as pessoas se chocarem, poxa, né? O pai é brasileiro, mas nem para falar em português com a criança. Eu acho um pecado a criança não aprender a língua do país. Mas, gente, obviamente tem aqueles pais que não querem voltar para o Brasil, não querem mais ter em contato com o Brasil e preferem realmente, não, eu só falo italiano com meu filho, eu não quero nem que ele aprenda português. Essa não é a minha mentalidade. Eu quero que a Alessia realmente aprenda português. Eu vejo que isso daí, para ela, está sendo um processo não tão fácil. Tem crianças que têm muito mais facilidade. Ela está aprendendo, mas realmente é muito longo. Ela está com 4 anos, ela está começando agora a formar as frases, tudo. E tem outras que justamente percebem que a criança ou tem realmente um problema de linguagem, ou realmente isso daí está confundindo a criança, porque é aquilo, gente, cada criança é diferente da outra. A gente não pode comparar, nem todas as crianças vão ter aquela facilidade. Todas as crianças elas têm facilidades de aprender,
uma segunda língua. Só que se a criança tiver realmente algum distúrbio na fala, né, algum problema, vai ser complicado realmente ela aprender duas línguas. Então, alguns pais preferem que a criança aprenda a língua do país onde está crescendo para depois ensinar a língua de origem do país. Então, assim, quando você encontrar um pai, né, ou conhecer um brasileiro que, eu tenho uma filha mas ela não fala português, não, ela fala só italiano. Mas às vezes não é o pai que decidiu isso. Muitas vezes é realmente aquela coisa, é a criança, né, que se sente muito mais à vontade de falar a língua. Eu conheci outras crianças que chegaram grande na Itália, crianças que chegaram aqui com 6, 7 anos e praticamente não falam mais o português. Mas não é que elas esqueceram, porque realmente fica difícil você esquecer, mas é porque todos os amigos falam italiano, moram, assistem televisão em italiano, ouvem a rádio, é tudo em italiano, então se sentem muito mais à vontade de falar a língua. E eu era uma daquelas que falava assim, imagina, minha filha, ela vai falar as duas línguas, né? Vai falar perfeitamente. E hoje eu vejo que a Alessia, ela está tendo aquela facilidade, se sente mais à vontade em falar, em me responder em italiano, né? Em me responder em italiano. Então, é o tempo dela. É o tempo dela. A minha parte eu tô fazendo, né? O Domênico também, falando com ela bastante em português. A escola ajuda muito no desenvolvimento da fala. E é um barato ver ela crescer, ela falar as duas línguas. Outra coisa interessante é que toda vez que eu ligo pro Brasil, né, com o WhatsApp, que tem a câmera, ela conversa com os meus pais, com a minha irmã, em português. Ela sabe que é o vovô, a vovó e a titia. Então ela já muda pro português. Então é isso, gente. Essa tá sendo a minha experiência agora com a Alessia. Eu vou continuar falando o português com ela, né? Vou tentar pegar um pouquinho leve, mas ver se ela consegue já me responder mais na língua portuguesa. Mas é aquela coisa, né, gente? Ela tá na zona de conforto dela, e a zona de conforto dela é a língua italiana, né? Então eu tenho que respeitar isso também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Muitas pessoas me pediram para falar sobre isso. E essa é a minha experiência com o bilinguismo. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!